Meu amigo Jessé. Glória a Deus. Meus amados, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo número 14, verso de número 3. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 3. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Antes de ler, diga para seu irmão: eu estou feliz. Não, eu estou feliz. Porque independente da circunstância, eu estou na presença de Deus. Glória a Deus. Meus amados, Marcos capítulo 14, versículo 3, quem achou, diga amém. Que diz assim, vamos ler. Estando ele em Betânia, na casa de Simeão, o leproso, assentou à mesa. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou-o sobre sua cabeça. E havendo alguns que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício com unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixa sozinha, porque o aflige. Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes aos pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podes fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me entendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que aonde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi até os principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e pretenderam dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. Você senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de mais nada, quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar hoje com essa responsabilidade de ministrar a poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do meu pastor Marcelo, que Deus continue abençoando, e pela vida da igreja. Glória a Deus. Hoje, culto de Santa Ceia, a maior festa do cristão aqui na terra. Pedindo a Deus uma palavra para estar ministrando nessa noite. Deus, ele me direcionava a esse texto. Confesso que quando meu pastor Marcelo mandou uma mensagem para mim, eu me alegrei porque eu tinha uma mensagem quase preparada. E quando foi quarta-feira, Deus falava muito forte no meu coração para Deus confirmar a mensagem. E quando de repente Deus mudou, foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é bastante conhecido. E eu confesso, se eu não me engano, é a primeira vez que eu estou pregando esse texto. O que me chama a atenção desse texto é que Jesus, ele está em Betânia. E o que me chama a atenção é que em Betânia é a primeira vez que Jesus vai em outra casa. A não ser de costume, ele sempre está na casa de 3 amigos que ele tinha lá em Betânia: Marta, Maria e Lázaro. Se a gente for ler os evangelhos, todas as vezes que se cita o Mestre Jesus em Betânia, é junto com Marta e Maria e o próprio Lázaro. O que me chama a atenção é que esse Simeão, o leproso, convida Jesus para ir à sua casa. E coisa boa é nós convidar Jesus para a nossa casa. Porque infelizmente muitas vezes fazemos banquete, convidamos pessoas até que não têm muita intimidade para estar em nossa casa, e muitas vezes esquecemos de convidar Jesus. Mas esse homem, ele convida Jesus para a sua casa e decide dar-lhe um banquete.
Mas o que me chama a atenção é que entre esses que foi convidado, também estava na mesa Lázaro. Marta estava servindo e Maria de repente chega roubando, ou melhor, Maria ela chega, se entra debaixo da mesa e fica aos pés de Jesus. Como eu falei, coisa boa é convidar Jesus para a nossa casa. Mas o que me chama a atenção é que fazia poucos dias que Jesus tinha feito um grande milagre em Betânia. Porque todo mundo vai lembrar quando Lázaro estava morto ou enfermo, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam chamar Jesus. Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, mas Lázaro ele morre. Quando Lázaro ele morre, a Bíblia diz que Jesus, depois de 4 dias, que Jesus decide chegar no lugar. E quando Jesus decide chegar no lugar, a Bíblia diz que Lázaro já estava sepultado. Todo mundo já estava perplexo porque sabia que não tinha mais jeito. Mas o dono da vida chegou naquele lugar. O dono da vida chegou naquele lugar. O dono da vida, ele está neste lugar. O dono da vida, ele está neste lugar. E eu já quero, aleluia, na introdução dizer: aquele que chegou morto, se ligar no céu, vai sair daqui com vida. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que Marta e Maria, acontece esse grande milagre, só que Jesus, ele, após esse milagre, vai embora, vai continuar seu ministério terreno. Pode colocar baixinho. Vai continuar com o seu ministério terreno, em outros lugares, em outra região. Só que alguém, irmã novinha, convida, ou Simeão, o leproso, convida Jesus para ir à sua casa. E o que me chama a atenção é que Lázaro, Marta e Maria estavam também na sua casa. E eu lendo essa passagem, eu fiquei muito feliz, porque ele convida um milagre. Porque Lázaro era o milagre. Lázaro era o milagre. Ele convida Lázaro para estar à mesa. Mas o que me chama a atenção é que, ao chamar Lázaro, ele também chama Jesus. E aqui eu abro um parênteses para que você entenda que não adianta eu querer estar apenas com milagre. Eu também tenho que estar com o dono do milagre. Repita, irmão Fernando, que eu não entendi. É porque tem pessoas que quando recebem o milagre, ela não vai chamar o dono do milagre. Aí eu posso até dizer a você que aquela que se apega apenas ao milagre está sujeito a apenas viver aquele milagre. Mas que chama o dono do milagre, vive milagre continuamente. Aí eu te perguntar, apegado ao milagre ou ao dono do milagre? Está apegado ao milagre ou ao dono do milagre? Ele chama o milagre, mas ele diz: mas eu quero também o dono do milagre. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que quando eu estava lendo esse texto, me lembrou do cego Bartimeu. E eu vou citar o cego Bartimeu aqui pelo menos 2 vezes. A primeira é essa, quando ele começa a gritar por Jesus, e quando ele recebe a cura, a salvação, ele segue a Jesus. E quando ele segue a Jesus, sendo ainda pobre, Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz: metade dos meus bens aos pobres. Quem era o pobre na multidão? O cego. Porque quem anda com Jesus sempre vive debaixo de milagre. Aleluia. Ele chama Jesus, ele chama Lázaro, o milagre. Porque vamos ser sinceros, acontece um milagre desse, eu queria, pastor, vou ser sincero, eu queria saber os detalhes. Porque como é que o cara está lá, a própria irmã dele diz assim: ó, Senhor, Lázaro já faz 4 dias que morreu, cheira mal, não presta para nada, o Senhor vai fazer o quê? Aí, como eu falei, o dono da vida chegou, pode estar até podre, mas ele ainda continua fazendo milagre. Porque não importa o estado de decomposição, ainda que esteja no vale de ossos secos, ele ainda manda soprar um vento para dar vida. Eu não sei como é que está a tua casa, como é que está a tua situação, mas Deus está dizendo: ainda que esteja no estado de decomposição, ele ainda é fiel para fazer o milagre. Você nessa noite veio adorar aquele que pode fazer o milagre. Só que infelizmente, quando a gente chega
de situação precária, a gente faz igual a Marta e Maria. Me achei mal, não tem mais jeito. É porque ele conhece quem é Jesus. Aí você está dizendo, meu irmão, a situação está complicada. Irmão, quanto mais impossível é melhor para o meu Deus fazer o impossível acontecer. Eu queria estar perto de Lázaro. O irmão Fernando queria estar perto. Ô Lázaro, o que aconteceu? Vem cá. Eu te enterrei, tu estava lá. E agora tu está vivo aqui com a gente. Ele convida o milagre. E quando ele convida o milagre, o que me chama a atenção é que quando ele convida o milagre, convida Jesus, está todo mundo ali. A Bíblia Sagrada vai dizer que de repente chega Maria. Se você ler os evangelhos de Marcos, Lucas e João, em todo momento Maria sempre quis estar aos pés de Jesus. Em todo momento Maria queria estar aos pés de Jesus. Quem não lembra da passagem quando Lázaro convida Jesus para a sua casa? E quando convida Jesus para a sua casa, está Marta louca na cozinha, fazendo aquele banquete, fazendo aquela festa. Jesus estava pregando, de repente Marta para o culto e diz: Senhor, peraí, que negócio é esse? Ô Maria, para de graça, vai me ajudar a fazer a comida para o mestre. Aí Jesus se levanta e diz assim: ô Marta, não te preocupa não, que ela escolheu a melhor parte, o alimento que ninguém pode tirar. Esse alimento você come e depois sai, mas o alimento que ela está recebendo é a palavra. E a palavra faz o que, meu Fernando? Ela cura, ela salva, ela liberta. Oh glória, você veio aqui nessa noite não olhar para o pregador, mas veio, aleluia, ouvir a palavra. E quando eu ouvo a palavra, meu Fernando, e quando eu escuto a palavra, eu chego triste. Quando eu escuto a palavra, me alegro. Irmão Fernando, quando eu escuto a palavra, eu estou até caído, mas daqui a pouco começo a me movimentar. E quando eu escuto a palavra, irmão Fernando, eu posso até estar morto, mas quando o dono da vida fala comigo, eu passo a ter vida. Eu passo a ter vida. Marta sempre se preocupada com as coisas terrenas, Maria com as coisas espirituais, sempre aos pés de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando todo mundo está na mesa, reunido, o banquete está próximo de ser servido, Maria, ela chega e vai aos pés de Jesus. E eu me perguntando: Senhor, tanto lugar para ela ir, mas ela vai aos pés de Jesus. E veja um detalhe, e aqui vai para os pregadores e pregadoras e cantores e cantoras, porque, Marcelo, o que Maria vai oferecer não é coisa qualquer não. Era um perfume que valia equivalente a 1 ano de trabalho. Então não é qualquer coisa. O que me chama a atenção, que se fosse nos dias de hoje, para o culto aí, porque eu acabo de entregar, pastor, ou Jesus, é algo valioso, para chamar a atenção, para dizer: eu vou oferecer algo, para todo mundo chamar a atenção. Aí por que você falou pregadores? É porque tem pregadores que acham porque tem uma palavra, é porque tem cantores porque acha que canta, acha que é o bam, acha que é, mas esqueceu que é a graça. É a graça, é a graça, é a graça. Oh glória! Mas o que me chama a atenção, que Maria, Léo, ela não quer aparecer, ela vai aos pés de Jesus. Se for do dia de hoje para o culto, eu tenho algo para oferecer, mas ela não quer aparecer, ela não quer se amostrar. O que me chama a atenção é que quando ela chega aos pés de Jesus, ela fica lá. E eu me perguntando: Senhor, quantas pessoas almejavam estar na mesa? Quantas pessoas almejavam estar sentado ao lado de Jesus? Não melhor, ao lado de Lázaro, o próprio milagre, mas ela decidiu ir aos pés de Jesus. Aí eu disse: meu Deus, por quê? Aí Jesus falava, aí bem forte no meu coração: porque nos pés de Jesus é o melhor lugar de estar. Mas você não entendeu não, porque foi pouco glória para a revelação que aconteceu nessa noite. O melhor lugar é estar aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que estão almejando mesa, tem uma pessoa que está almejando cadeira. A Maria está dizendo: não, eu só quero os pés de Jesus. Eu só quero os pés de Jesus.
exaltará. Você se humilha a prefeito, a irmão, a Beltrana, cigano. Jesus está dizendo nessa noite: aprenda a se humilhar as pessoas certas aos pés de Jesus. Ela vai. Irmão, isso aqui é muito forte. Porque ela vai aos pés de Jesus. Em nenhum momento, irmã Camila, ela chama a atenção. E o que é que vocês fizeram? Ela nem incomoda ninguém, Gabriel. Porque talvez tem pessoas dizendo assim: o melhor lugar está aos pés mesmo. Porque estar aos pés é dizer assim: eu me humilho, eu me jeito. Só que Maria, ela vai aos pés de Jesus e não chama a atenção. E o que é que vocês fizeram? Ninguém viu. Mas quando ela começa a adorar, ninguém te vê. Mas quando tu começa a abrir a boca, até o inferno se levanta. Mas não é porque o inferno se levanta que tu vai parar de adorar. Continua adorando, terra seca. Continua glorificando ao nome do Senhor. Eu falei aqui, aleluia, que ela não quis aparecer. Ela vai para lá. Mas quando uma filha começa a adorar, a adoração dela denuncia quem é. Tem pessoas que querem até se esconder, mas quando começa a adorar, até o inferno se incomoda. Só o pastor pegou, mas eu vou repetir: é você adorando e o inferno se incomodando. É você adorando e Jesus trabalhando ao meu e ao teu favor. Ela começa a adorar. Na hora que ela chega aos pés de Jesus, ela quebra. Irmão, como eu falei, ela não está oferecendo algo que não tem valor. Aos olhos humanos é algo que tem valor. Aí sabe o que me chama a atenção? É que a minha e a tua adoração, ela tem valor. Porque está tendo um banquete, Jesus está na palavra, mas ela vai para a presença de Jesus, Marcelo, oferecer algo. Aí eu te pergunto nessa noite: tu queres receber, mas tu traz o quê? Para entregar a Jesus. Vou para a igreja. Quer que eu seja sincero? Tem pessoas que amanhã vai acordar do mesmo jeito. Porque vem para casa do milagre, mas sai sem receber milagre. Só que aqui tem uma diferença, Léo. Lá na casa, ô glória, do leproso de Simeão, quem estava servindo era Marta. Ô irmão Fernando, e qual a diferença para aqui? Porque nessa noite quem está servindo é o leão da tribo de Judá. É o grandão da Galileia. É aquele que pode e faz todas as coisas. Marta, ela servia, mas aqui ele está dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Abre a boca para dar glória, porque enquanto você vai adorando, ele vai trabalhando naquilo que você não pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção aqui é ela quebra o vaso. E 4 pontos eu anotei aqui. E o primeiro ponto é que aquilo que tem valor para o ser humano, para Jesus, não serve de nada. Que isso, não Fernando? É porque a gente bota muito valor em um carro, em uma casa. Mas a Bíblia diz: quando chegar lá no céu, vai andar nas ruas de ouro e de cristal. Enquanto a gente briga, luta por causa de um pedaço de terra, por causa de uma nota, por causa de papel, Jesus está dizendo: se tu for morar e ser cidadão do céu, tu vai andar e marchar nas ruas de ouro e de cristal. Nas ruas de ouro e de cristal. Aí tu vai olhar para teu irmão agora, profeta, e vai dizer assim: eu te vejo lá para a gente caminhar naquelas ruas, viu? Eu te vejo lá para a gente ser cidadão dos céus. A gente viaja, irmão. A gente viaja, e quando a gente viaja, a gente almeja, Marcinho. Eu vou ser sincero, quando eu fui a primeira vez para Gramado, só fui uma vez, né? Eu vou mais em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Eu disse ainda aí, no melhor lugar que é Gramado. Aliás, porque isso aqui nem briga, a gente tem cara feia, o melhor lugar é aqui. Só que quando eu estava lendo esse texto, Jesus está dizendo: o melhor lugar ainda é os céus, rapaz. Gramado é apenas passagem, o melhor lugar ainda é os céus.
disse, meu Deus, ela quebrou. Porque se é um perfume, vamos abrir a tampa e despejar. Só que ela estava dizendo assim, Senhor, eu vim entregar tudo, viu? Não foi pela metade. Aí eu te pergunto, o que tu vinha se entregar? O que tu vinha se entregar nessa noite foi tudo ou a metade? Ou não foi nada? Porque enquanto a tua adoração, tu vai entregando a tua adoração, Ele vai trabalhando ao teu favor, na tua vida, na tua história. Tem pessoas que entram aqui, dependendo do pregador, não vou dar nem glória, irmão. Tu não está dando glória ao pregador, não, rapaz. Tu está dando glória ao leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Ela quebra o vaso. Na hora que ela quebra, começa a adorar e incomoda. E quer que eu seja sincero? Tem pessoas, eu já ouvi, tem pessoas que quando começa a adorar, incomoda o vizinho que está do lado. E a pessoa diz, para que da glória tão alto? Ou pensa de Jesus, quando tu vivia no mundo, tu ia para a festa 7 horas da noite e chegava no outro dia, 7 horas da manhã, bebo, drogado, aleluia, na prostituição, e o pior, era rouco, gritando, o quê? Vai fulano, vai Beltrano, gritando pelo cantor que ninguém te conhecia e nem podia fazer nada. Aí tu está na presença de Jesus e quer impedir alguém adorar, rapaz. Bate com verdade, viado, porque alguém vai adorar, eu vim para adorar. Agora eu vou pensar que é contigo, irmão. Adora, porque lá no mundo adorava e gritava pelo cantor que nem me conhecia, nem podia fazer nada. Aí Jesus me conhece, pode fazer tudo por mim, eu vou ficar calado, eu vou adorar, rapaz, eu vou adorar, eu vou adorar. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Simeão ofereceu banquete, sacrifício. Simeão ofereceu comida, sacrifício. Mas teve uma que caladinha ofereceu adoração. É melhor tu adorar do que sacrificar. É melhor tu adorar, porque ele não está preocupado com o sacrifício de todo, não. Ele está preocupado com a tua adoração. Porque enquanto tu adora, Ele te renova. Enquanto tu adora, Ele te batiza. Enquanto tu adora, sai a tristeza. Enquanto tu adora, Ele te liberta. Enquanto tu adora, Ele te limpa. Enquanto tu adora, Ele vai adorando, Ele vai. Enquanto tu adora, Ele te purifica. Enquanto tu adora, Ele visita. Enquanto tu adora, Ele entra na tua casa. Enquanto tu adora, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ela quebrou o vaso. Aqui eu entendo que Maria, ela era desprendida de bens materiais. Porque ela não incomoda, ela não se incomoda com quem vai entregar. Porque ela sabe a quem vai adorar. Ela sabe a quem está entregando. Algo que me chama a atenção é que incomoda. E quem está se incomodando é alguém que não oferece nada. É por isso que você não pode parar de adorar. Me diga, irmão, um exemplo. O cego, quando ele se posiciona para um milagre, Deus, na hora você começa a repreender. Não pense que quando você se posicionar para uma oportunidade ou para algo que Deus tem na tua vida, não pense que Deus primeiro vai fazer de todo jeito, te posiciona. Mas lembra que quando tu te posicionar, o inferno vai se levantar. Mas o que me chama a atenção é que quando, meu filho, o Judas Iscariotes, o traidor, ele vai se levantar, oh glória, na hora se levanta quem? O leão da tribo de Judá. Para quê? Para justificar o quê? A tua adoração. Simeão até encerra falar alguma coisa. Aí Jesus disse, Simeão, peraí, tu convidaste para apenas, em outras palavras, para um sacrifício, que é comida. Tu me convidaste para um banquete, mas tu não tivesse nem a capacidade de colocar água para minha purificação. Aí tu quer agora impedir alguém de adorar. Tem pessoas que são adorador quando está com o microfone na mão. Tem pessoas que é só adorador e quer que você dizendo, quando pega isso aqui, dá glória à igreja, dá glória à igreja. Não para de graça. A glória tem que vir, aleluia, de acordo com a palavra que você está recebendo. Não é glória puxada, não é glória por causa do louvor, não é glória por causa de nada, é glória porque você sabe que
Maria, ela é desprendida de bem material. Ela entrega e não quer nem saber. Ela entrega e não está nem aí. Só que o que me chama a atenção é que ela entrega algo que é equivalente a um ano de trabalho. Veja que há poucos dias antes, eu posso falar até mês, eu não pesquisei quanto tempo foi da ressurreição de Lázaro para esse jantar, esse banquete. Mas o que me chama a atenção é que o irmão dela tinha sido morto há pouco tempo e aquele objeto podia ser colocado no caixão dele. Só que ela disse: não, tem alguém mais especial que recebe isso. Aí você chega na presença de Deus, não quer dar o teu menor, mas quer receber o milagre. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Mas sabe quem realmente moveu o coração de Deus, Marcelo? Foi o seu próprio filho, Salomão. Porque ele vai fazer aquilo que nem o seu pai fez. E o que é que ele recebe? Aquilo que ninguém recebeu. Aí tu te incomoda com quem? Tu te incomoda com o dólar que tu vai dar por causa do vizinho de lado. Para, rapaz. Deixa de besteira. Começa a gritar, começa a adorar, começa a clamar, começa a invocar o nome dele. Porque enquanto tu invoca, ele trabalha. Ela entrega o seu melhor. Ela se desprende. O melhor lugar é estar aos pés de Jesus. Agora o quarto ponto é que Maria, ela faz isso em um ato de gratidão. Por que, irmão? Porque Jesus tinha acabado de ressuscitar o seu irmão. E o problema é que muitas vezes a gente não somos igual a diaconisa Daiane, que recebe um milagre e esquece de contar, esquece de falar. Só que ela diz assim: eles não vão apenas ver o milagre, eu vou apresentar a minha oferta, a minha gratidão. Está disposto a entregar aquilo que ninguém nunca entregou? Aí o que me chama a atenção é que ela quebra o vaso, dizendo: isso aqui não me pertence, é de Jesus. Coloca aos pés dele, começa a chorar. Alguém se incomoda, e quando alguém se incomoda, Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta para justificar aquela mulher, a Bíblia diz que ele diz: por que vocês estão falando mal? Por que vocês estão falando? Eu lembro que uma vez a minha irmã, ela chegou para mim e disse assim: Fernando, eu estou tão triste. Tinha acabado de chegar de um culto. Eu disse: por que, Thaís? Ela mandou mensagem para mim. Porque teve uma irmã lá na igreja que disse que eu dou glória muito alto. Eu disse: ela sabe de onde Jesus te tirou? Ela sabe aonde Jesus foi te encontrar. Então, se ela não sabe, é contigo que Deus começa a gritar, a adorar. Porque enquanto tu adora, Jesus trabalha a teu favor. Tem pessoas que não sabem de onde Jesus nos tirou e quer fazer que quando a gente dá glória, as pessoas fazem assim, ó. Se preocupa com a nossa adoração. É verdade. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus procura os verdadeiros adoradores. Tem adoradores nessa noite aqui? Levanta a mão. Levante a mão. Tem adoradores aqui. Oh glória. Jesus está dizendo nessa noite: oh glória. Enquanto você adora, eu vou te renovando, eu vou te capacitando, eu vou te enchendo para fazer a minha obra. Ela apresenta sua adoração, ela quebra o vaso, ela chama a atenção aquilo que não era para chamar, porque se ela foi aos pés de Jesus, ela não queria aparecer. Mas a adoração incomoda. A adoração incomoda. E quer que você saiba? A tua adoração te denuncia que tu és o quê? Um adorador. As Judas se levanta e diz assim: poderia pegar, irmão, isso aqui é muito forte, porque o diabo ele sabe o valor da tua adoração. Samara pegou
e viver por 30 denários, quer dizer, um ano de trabalho, e dar aos pobres. Só que Judas não estava incomodado, ou estava preocupado com os pobres, porque a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, se não me falha a memória, que Judas ele estava preocupado não com os pobres, mas por causa do valor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Judas vivia com a moça e era ladrão. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para você fazer uma análise da tua amizade. Por que não, Fernando? Se até Jesus ele entrou com o ladrão, ele entrou com quem negava ele, imagina eu e você. Tem pessoas que falam que dizem eu estou contigo, mas na hora da dificuldade eles correm. Judas ele se levanta, e quando ele se levanta, ele diz poderia vender. Só que o que me chama a atenção, e eu fiz questão de ler o versículo do capítulo 14, versículo 10 e o 11. Por quê? Porque lá na frente Judas ele vai trair Jesus. E o que é que tem a ver, irmão Fernando? A mulher que está entregando a sua adoração para Judas. É simples. É porque quem se incomoda com a adoração não tem nada para entregar. Quem se preocupa com a tua adoração não tem nada para entregar. E quer que você sincero, procura uma oportunidade para receber alguma coisa. Glória a Deus. Mas com Jesus é diferente. É você adorando e ele trabalhando. É você adorando e ele fazendo o extraordinário. Judas ele se incomoda, mas lá na frente ele vai vender ou trocar, trair Jesus por 30 moedas de prata. E é equivalente a 4 semanas de trabalho. E quando alguém não está se incomodando e diz, Senhor, é um ano de trabalho, mas é o meu sacrifício, recebe. Quebra o vaso. Nessa noite eu faço uma pergunta para você. Está disposto a quebrar um vaso? Está disposto a não se preocupar com quem está do teu lado? Por quê? Por quê? Por quê, meu velho? Porque aquela mulher, ela entregou a sua melhor adoração. Aí eu falo para Jesus, se até Jesus se entregou, por que tu não quer se entregar de corpo e alma para Jesus, rapaz? Tem pessoas que estão divididas. Não, eu quero Jesus, mas está difícil. Eu quero Jesus, mas eu quero isso. Jesus está dizendo assim, se até eu me entreguei, por que tu não te entrega? Porque tu não deixa ele tomar o controle de tudo. Quem se incomoda com a tua adoração, ele não tem nada para entregar, ele só quer receber. Só que o que me chama a atenção é que Judas, ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. E eu pego um ganchinho da oportunidade que a irmã Suzana teve lá, hoje lá no Manduri. Às vezes a gente troca Jesus, traz Jesus por nada, ou por quase nada. Um copo de cerveja, um trago de cigarro, fazer aquilo que não deve. Não, o mais fácil, fala da vida do irmão. Isso também é trair Jesus. Porque se tem um exército que fala um mal do outro, aí se chama esse exército. Mas nessa noite Jesus está dizendo, em nome de Jesus, eu chamei você, oh glória, não foi para difamar e falar mal. Eu chamei você, foi para somar. Eu chamei você, não foi para bater e matar. Eu chamei você para levantar e dar vida. Assim como eu te encontrei, oh glória, você também é um vaso. Você também é escolhido, não para matar, mas para levantar alguém que está caído. Finaliza aqui agora. Todas as vezes que a gente se posiciona para entregar o melhor, o inimigo se levanta. Mas não deixe de dar o seu melhor. Eu vi o testemunho de alguém que ele falava assim, irmão Fernando, eu participava da igreja, eu ia para a igreja. Uma vez cheguei para o meu pastor e disse assim, meu pastor, eu quero ser um
bênção na igreja, eu quero trabalhar na igreja para ter uma vida próspera. Aí o pastor disse assim: quer mesmo, meu filho? Olha, faça isso e isso, dizimos certinho, tá? Quando falou de dízimo assim, o miserável falou para mim, deu coragem de dizer para mim, eu me arrependi de ter falado com ele, mas eu fiquei calado. Ele disse assim: mas irmão, quando ele falou de 120 reais, eu disse assim: poxa, está arrependido, pastor. Ele parou de ir para a igreja. O pastor mandava mensagem: vou não, pastor. E ele estava dando desculpa. E quer que eu seja sincero? Quando ele deixou de ir para a igreja, até hoje eu vejo na casa dele, assim, que a enfermidade não sai. E quer que eu seja sincero? Aquilo que é de Deus, quando você não dá para Deus, o inimigo ele toma. E o que ele mais gasta e o que ele mais ama fica em cima de uma cama. E ele não pode fazer nada. Ele quer dar tudo, mas não pode fazer nada. E para Deus muitas vezes a gente nega oferecer algo para Jesus. Irmão Fernando, finalize a mensagem, eu finalizo agora dizendo que essa mulher, ela vai fazer algo que ninguém nunca fez em um ministério de Jesus. Ela quebra o vaso e diz: Senhor, está aqui, eu te entrego tudo, mas o que ela vai receber? Aleluia. O próprio Jesus, ele disse: o que ela fez para mim foi algo muito profético, uma obra muito boa. Porque muitas vezes a gente trabalha, a gente faz algo para o reino e quer ver o pastor olhar, e quer, não, o irmão tem que ver o que eu estou fazendo, o irmão tem que ver que eu estou varrendo a casa, o irmão tem que ver que eu estou cuidando da igreja. Não, irmão, a Bíblia diz que o trabalho ou o trabalhador é digno do seu salário. Aquilo que você faz para Deus, o reino te recompensa. O reino te recompensa. Não pense que sua ida hoje, deixar de estar em casa no domingo, dormindo, descansando, mexendo no celular, assistindo Netflix, se preparando para o culto, para ir lá para o Manduri e achar que não tem recompensa. Quando chega lá, eu acredito que vai ter um telão dizendo assim: eu me lembro, meu filho, vim para cá receber o teu galardão, porque em tal data, em tal dia, tu entraste do carro do teu pastor e fosse falar do meu nome. Tem galardão. As coisas que a gente faz para Deus não é em vão. Se ela quebrasse, meu filho, o vaso para o seu irmão, ela estava cuidando do defunto. E quer que eu seja sincero? A gente somos especialistas. Eu lembro desse texto na hora, eu corri, mandei uma mensagem para minha mãe: Maninha, te amo, viu? Bom dia, Maninha, como é que a senhora está? Quer que eu seja sincero? Eu não tenho muito hábito de falar isso, não. Mas eu disse: coloca no meu coração, Jesus, todos os dias, falar eu te amo para quem? Aleluia, quando Deus merece e está vivo. Porque infelizmente nós, aprendendo com Marta, com Maria, ela oferece algo para Jesus enquanto ele está vivo. A gente temos o costume de oferecer e dizer eu te amo para quem está morto. Bichinho, estava comigo, e até ia falar com ele, mas eu disse: não, vou falar com ele pessoalmente. A mãe, quando morre, meu Deus, não vai, porque tu não desse uma maior valor quando estava vivo. E Jesus, ela diz, ela fez isso preparando o quê? O meu sepultamento. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe o que Jesus estava dizendo? Glória, você tem que fazer as coisas para quem está vivo. Tem coragem tem pessoas que não têm coragem de dar um chocolate à esposa, mas quando ela morre, quer dar um buquê de rosa. Para de graça, rapaz. Aí a minha Bíblia diz, finaliza aqui agora que já chegou o meu horário. A Bíblia diz que ela quebra o vaso, entrega a sua melhor adoração ao que ela recebeu. É Jesus falando naquele dia. Vai chegar um dia que ele, a glória da vaca, o diácono Fernando, vai estar falando a história dessa mulher. Deus está dizendo: aquilo que você vai para o reino é eternizado. Aquilo que você vai para o reino, ele está eternizando, ele está assinando. Glória, você talvez está dizendo assim: meu Deus, eu faço de tudo, vou para a igreja. Não te preocupa não, que no momento certo ele vai te honrar, porque Deus não deixa os seus servos sem recompensa. Salomão entregou aquilo que ninguém entregou. Aí Deus disse assim: quer o que, Salomão? Toma um cheque branco e eu estou lá. O que tu quiser eu te dou. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Olha, tu vai ser assim, assim, assim. E essa mulher, ela quer dizer: em Lagoa da Vaca vai alguém falar, na China vai alguém falar,
em Dubai, vai alguém falar, nos quatro cantos do mundo, alguém vai falar.